Bom, galera, pelos vídeos anteriores, vocês viram que fazer o mapeamento dos valores com o gráfico é bem simples, né? Basta definir os pontos que você quer trabalhar e colocá-los aqui. O problema com esse gráfico é que ele não permite você alterar dinamicamente os valores desse intervalo no meio do seu rig ou no meio de uma animação. E às vezes você pode precisar dessas alterações. Bom, para exemplificar, ó, eu tenho essa animaçãozinha aqui. Eu tenho esse cubo indo para lá e para cá. E na Suzane, eu coloquei um constraint aqui, o copy transforms, para copiar as transformações desse objeto aqui. Ó. Então, quando aumentar a influência, ó, a Suzane acaba sendo atraída pelo objeto para copiar as transformações. É como se fosse um imã, né? Vamos supor que você quer simular aqui um sistema mais ou menos parecido com isso, tá? De influência de um imã aqui. Enfim, beleza. Aí para fazer isso, você quer, deixa eu desativar a animação aqui, ó. E para controlar a influência aqui do constraint, você quer usar a altura desse objeto aqui, ó. Tá bom? Então o que eu vou fazer, ó? A altura que eu preciso fazer aqui, ó, é de 0 a 5, tá bom? 0 a 5 para alterar a influência de 0 a 1. Então, ó, estão aqui os intervalos que eu quero trabalhar. Altura 0, a influência 0. A altura 5 e o constraint 1, tá bom? Esses são os valores que eu quero trabalhar aqui. Então deixa eu zerar isso daqui agora. E beleza, ó. Então basta eu criar o driver e colocar esses pontos no meu gráfico. Bom, galera, então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui o constraint, eu vou adicionar um driver na influência, tá bom? Eu vou ajustar aqui também o gráfico para interpolação linear. Deixa aqui. Agora eu venho aqui no meu driver. Bom, agora eu preciso pegar uma variável para armazenar a posição desse objeto. Então, vou pegar uma variável de transformação, vou pegar o objeto C, tá? É o nome dele aqui, é o C, e vou chamar a variável de C também. Agora eu tenho a variável com a posição do objeto, só que ele está com a posição no eixo X, eu quero a posição Z. Agora eu copio essa variável no campo de expressão, né? Agora você tem a posição controlando a influência. Só que eu não quero em 1, né? Como está acontecendo aqui, eu quero na posição 5. Então vamos lá, ó. Agora eu vou ajustar aqui. Lembrando, deixa a variável isolada no eixo X. Aí agora o seu eixo X representa a posição da variável e o eixo Y, o fator aqui de influência do constante. Então vamos colocar esses pontos no gráfico. Primeiro ponto, posição 0, escala 0, já está aqui, né? Segundo ponto, posição 5 e a influência do constraint 1. Agora, quando eu mudar aqui minha posição, ó, de 0 a 5, eu tenho um ajuste ali, ó, ok? Agora eu posso fazer a animação, ó, e escolher a altura que eu quero. Pode alterar ali, depois, ou depois, ali, ó, junta, enfim, né? Aí você pode ajustar aqui, ó. Aí também, ó, eu já aproveitei e coloquei um limit location nesse objeto. Então, eu não consigo sair dessa faixa aqui, ó, de 0 a 5. Como vocês viram, o rig foi bem simples de ser feito, né? Só colocar os pontos no gráfico e boa. Agora vamos imaginar que você queira alterar essa altura, tá bom? Ó, eu coloquei um constraint aqui, ó, o copy location. Então agora eu posso controlar a altura desse cubo animado com esse objeto aqui, ó. Ok? Agora vamos imaginar que você queira alterar essa altura e fazer com que as transformações ocorram na nova altura. Então deixa eu explicar melhor aqui, ó. Eu vou abrir o painel aqui, ó, de transformação. Então, ó, atualmente está na posição 5 e eu limitei o meu controlador na posição 5 aqui. Mas vamos imaginar que agora você queira a altura 10. O driver foi configurado para a altura 5. E agora eu não quero mais a altura 5, eu quero a altura 10, né? Então eu tenho que alterar aqui o limite para 10. Ó, altera aqui para 10. Tá bom? Agora eu preciso alterar o gráfico do meu driver. Então agora eu não quero mais a transformação 1 na influência na altura 5. Eu quero na altura 10. Ok? Ó. Agora quando eu colocar em 10, ele transforma para mim. E se agora eu quiser
usar outra altura, por exemplo, a altura, deixa eu ver aqui, a altura 3. Agora, a transformação aqui, ela ocorre na altura 10 ainda, e não na 3. Ó. Como vocês podem ver, você precisa alterar sempre manualmente os valores aqui. No caso do constraint, você pode adicionar um driver, ou seja, você pode criar uma variável para fazer essa alteração dinâmica aqui. Porém, no seu driver, você não pode adicionar um outro driver para controlar esses parâmetros. E você também não pode adicionar keyframes. Ó. Você não tem os keyframes, igual você tem nos outros parâmetros. Então, assim, infelizmente, o gráfico ele só permite você trabalhar com valores fixos, né? No meio de uma transformação e tudo mais. Você não consegue alterar esses pontos dinamicamente no meio da animação ou no meio de uma transformação. Você tem que definir os pontos e trabalhar com eles. Bom, galera, já que o gráfico não permite eu alterar esses valores dinamicamente, o ideal é eu trabalhar com expressões, tá? Porque as expressões permitem você usar variáveis e as variáveis podem ser alteradas dinamicamente, com uma distância, com uma rotação, com uma transformação ou com o valor de uma outra propriedade do programa, tá bom? Então, para resolver essa situação, você precisa trabalhar com expressões, ó. Nesse caso é simples, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é restaurar o gráfico na proporção de 1 para 1, que é aquele gráfico padrão de quando você cria o driver, tá? Então, o primeiro ponto 0, 0 e o segundo ponto 1 e 1. Aí agora, o seu campo de expressão tem o mesmo valor de y que tem o mesmo valor do parâmetro controlado. Ó. Então agora para eu variar a influência de 0 a 1, eu preciso pegar minha variável de 0 a 1. Ó. Mas eu quero essa transformação de acordo com a altura limite estabelecida aqui. Ó. Qual que é o intervalo que eu quero usar esse controlador? Ele vai de 0 até essa altura limite que eu estabelecer. Então tem aqui, ó, o intervalo do meu controlador vai de 0 até a altura limite que eu estabelecer. E o constraint ele precisa variar de 0 a 1. Então temos aqui o nosso intervalo. Aí agora a gente precisa criar uma expressão para converter esse intervalo no intervalo de 0 a 1. E como a gente faz? Nesse caso é simples. É só você pegar a sua altura limite aqui e dividir o seu intervalo pela altura limite. Porque quando você dividir o seu valor máximo pela altura limite, você tem o valor 1, ok? Porque se você dividir a altura limite, pega aqui a altura limite, divide pela altura limite, você tem 1, ok? Então, nesse caso, para você converter esse intervalo para o intervalo de 0 a 1, divide o seu controlador pela altura limite. E essa altura limite representa a posição desse objeto. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma outra variável. Eu vou chamá-la aqui de AL, tá bom? Eu vou pegar uma propriedade de transformação e vou pegar a posição Z, que representa a altura, né? E agora eu pego o objeto AL ali. Já está com o nome certinho, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu monto essa expressão. Você pega o seu controlador e divide pela altura limite. Ó. Agora vamos conferir aqui. Ó. Então, ó, vou rodar a animação. Quando eu colocar em 3, ele faz a transformação para mim. Quando mudar aqui para essa altura, agora a transformação ocorre nessa altura. Ok? Agora ficou simples. Ó. Agora eu posso puxar para cá. Ó. Ok? A única coisa que está faltando agora é eu ajustar o limite desse objeto, porque quando eu passo dessa altura, eu estou com uma influência de constraint acima de 1. Só que o constraint só vai de 0 a 1. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse driver aqui, ó, eu vou copiar esse driver para o limite aqui ó, na altura Z. Tá ok? Então eu vou colar esse driver aqui. Agora só preciso fazer uma pequena correção, porque eu não tenho que montar a expressão, ok? Eu tenho que apenas copiar a posição do objeto que tem altura limite, tá ok? Porque agora, quando eu colocar essa altura aqui, agora o meu controlador ele vai copiar, né? A altura limite vai copiar essa posição, tá bom? Ó, a posição dele tem que vir para cá. Eu tenho que copiar esse valor, né? Eu tenho que copiar essa posição, ok? Por isso eu só coloco a variável aqui, ó.
Ok, galera? Ó, então, trabalhando com a expressão, você resolve o problema. Ok? Escolhe a altura que você quer. Ó. Aí, seu controlador fica limitado ali. Mudou a altura. Agora muda também a altura para ligar aqui a Suzane no cubo. Então, põe o seu controlador ali. Ok? Ó. Se eu tentar descer agora, ele vai copiar a altura para mim, que é o limite, né? Bom, galera, então é isso. Para finalizar, eu só queria abordar esse assunto, tá? Trabalhar com gráfico é simples, é prático. É só você definir os pontos e colocá-los aqui sem pensar em muitos cálculos, né? Só que, infelizmente, se você precisa alterar esses pontos dinamicamente, ou no meio de uma animação, no meio do seu rig, aí você não consegue porque o gráfico não permite. Você tem que trabalhar com os pontos fixos e fazer as alterações manualmente. Agora, se você quiser mais dinamismo, o ideal seria você trabalhar com as expressões e as variáveis e pensar em alguns cálculos para serem usados nas expressões. Em outro momento eu faço uma série de vídeos aí sobre como fazer alguns cálculos aqui, tá bom? Por hora, para esses vídeos de introdução, vamos deixar com o gráfico que é mais simples, mais prático, e já resolve bastante problema com relação aos intervalos aqui.